Um grande prazer estar aqui. Eu não sei se a minha garganta vai me ajudar a eu conseguir chegar no final dessa palavra. Estejam orando, mas esse tempo seco ele é complicado, né? E nós ficamos assim com a garganta bem ruim para poder falar e tomara que eu consiga chegar no final aqui da palavra. Mas nós estamos falando sobre missões nacionais, né? E desde o começo aqui tem sido falado que Jesus transforma, Jesus pode mudar a vida, Jesus ele reconcilia, reconciliai-vos já, é ordem que Deus nos deu, né? Nos reconciliarmos com Ele através de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre que Jesus transforma. Nós vamos aproveitar a divisa, 2 Coríntios 5,17, e mais alguns versículos. Nós vamos começar no versículo 11 e vamos até o 21. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 até o 21. E Deus vai nos falar aqui sobre reconciliação, sobre transformação. E aí, obrigado, filho. Sobre transformação, reconciliação e tudo mais que Ele tem para nós nessa noite. Vamos à leitura da palavra do Senhor? Diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendarmos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a sua mensagem, de entendermos que o Senhor nos ama e que o Senhor quer nos conduzir nos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Teu Santo Espírito já esteja passeando nessa igreja, tocando nos corações, Pai, convencendo da justiça, do pecado, do juízo, mostrando aonde nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. Pai amado, fala, Senhor, para todos nós aqui nessa noite, através da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, essa carta, ou epístola, né, de Coríntios, ela foi escrita por Paulo, e é interessante que nós tenhamos uma visão do que Paulo queria quando ele escreveu 2 Coríntios. Essa cidade nós já ouvimos aqui o pastor ensinando, e muitas na escola bíblica dominical, ouvir que Corinto era uma cidade complicada. Era uma cidade onde a perversão sexual existia, onde homens maus viviam. E isso estava também entrando na própria igreja de Cristo, fundada pelo apóstolo Paulo. Ele já havia passado por lá.
e aqui ele está na sua terceira viagem missionária, ele está na Macedônia quando ele escreve 2 Coríntios. Eu sempre confundo com time de futebol, né? Então tem que ter cuidado aqui, os corintianos aí que me perdoem. E ele escreveu essa carta porque existiam homens dentro dessa igreja a qual que ele havia fundado que estavam falando mal dele, que estavam dizendo que ele era um falso apóstolo. E eles se diziam apóstolos, esses homens entrando na igreja. E Paulo escreve essa carta para poder contrapor isso que estavam escrevendo contra ele e também outras coisas, pecados dentro da igreja, pecados terríveis, inomináveis, estavam ocorrendo e Paulo escreve sobre isso na carta de 2 Coríntios. E ele fala muito de reconciliação, nesses versículos de 11 a 21, nós vamos ver ele falando sobre reconciliação com Deus. E fala aqui de uma forma que Jesus transforma, e essa transformação ela é eficaz. Ele nos reconcilia com Deus através da substituição, se fazendo pecado por nós e nos purificando dos nossos pecados. Dito isso, me vem à mente uma frase que eu fiquei pensando quando eu estava lendo esse texto, esses versículos. Quem de nós não gosta de tomar um bom banho? Não fala aí não, viu, irmãos? Só pensa, né? Porque tem gente que às vezes não gosta de tomar banho. Mas a maioria de nós gostamos de tomar banho. Você chega do trabalho, está suado, o seu sapato apertado, quente a beça, e você pode tirar o sapato, tirar a meia e tomar uma boa ducha. É muito bom. Depois de um dia de trabalho, ou de uma corrida, ou de um futebol, né? O Lucas gosta de futebol. Eu entrei no grupo dele, só não sei se eu vou ter coragem de ir lá, né? Porque com 54 anos... perna de pau. Vamos ver o que eu vou fazer lá. Nem que seja só para torcer por vocês, talvez eu vá lá perturbar um pouquinho vocês, né? Mas é gostoso quando você faz isso. Você toma um banho e aí você fica renovado. A grande questão é que você vai precisar tomar outro banho no outro dia, ou até mesmo nesse mesmo dia. Tem gente que gosta de tomar mais de um banho. No Rio de Janeiro, eu tomava banho toda hora, acordava de madrugada para tomar banho. Quando nós íamos visitar a minha mãe, a gente dormia no chão, porque era mais fresco, você podia encostar ali naquele piso frio e dormir ali, né? Era gostoso por isso, né? Mas tinha que tomar um banho para poder refrescar. Só que de banho em banho você vai se limpando e se suja novamente. Isso é uma metáfora de algo espiritual que pode acontecer conosco. Nós achamos que estamos limpos, mas nós não estamos limpos. Um banho após o outro e nunca ficaremos totalmente limpos espiritualmente se não for por meio de Jesus Cristo, porque Ele transforma, Ele modifica a nossa realidade. Se Cristo pode nos renovar definitivamente, é Ele que nós devemos buscar. E quando era garoto, vivia correndo todo suado, e às vezes até apanhava para poder tomar banho, né? Não gostava muito de tomar banho, queria estar sempre na rua brincando, mas depois que tomava um banho era gostoso, era muito bom poder tomar um banho e ficar limpo. E espiritualmente é a mesma coisa, só que essa limpeza que Jesus faz em nós, ela é definitiva. Nós não precisamos ficar de banho em banho, tomando banho toda hora. E nós precisamos nos autoavaliar. Nessa noite, olhe para dentro de você, pense nas coisas que você tem feito, pense no seu passado para você poder refletir sobre as suas atitudes. E isso vai fazer com que você veja quem você é e você vai poder temer a Deus e saber que Ele é o único que pode te dar essa chance de ser transformado por Ele. No versículo 11 fala assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre persuadir outros. E esse é nosso papel como cristão, persuadir outros, falar de Jesus. Nós saímos no evangelismo e foi muito bom. Eu coloquei a minha camisa de embaixador do rei, viu, Brito? Coloquei, falei, poxa, vou lembrar a minha época de embaixador do rei. E nós saímos pelas ruas persuadindo outros, falando de Jesus, falando que Jesus pode mudar a vida deles. Todos que nós fomos, apenas um que recusou, mas a maioria, todos, tirando esse, aceitou uma oração. E foi muito bom fazer isso. É o nosso papel persuadir outros.
ao enxergarmos como somos, nós entenderemos que as aparências enganam. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Eu posso pensar que eu estou saudável espiritualmente, mas isso não é verdadeiro muitas das vezes. Nós precisamos do óculos de Cristo para podermos enxergar dentro de nós mesmos, da lente de Cristo, para podermos enxergar sinceramente quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. No versículo 12 fala: não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está dentro do coração. Esses adversários do apóstolo Paulo, que se diziam apóstolos, tudo que eles falavam soava vazio. Mas o apóstolo Paulo, a mensagem dele transformava vidas. Existem vários episódios, na primeira viagem missionária de Paulo, ele está juntamente com Barnabé, pregando ali em Listra, e de repente aparece, ele está falando e ele olha um homem coxo. E esse homem coxo está olhando e ouvindo com fé. E ele manda esse homem levantar, o homem levanta e todos ficam maravilhados com aquela palavra. E o apóstolo Paulo fala: não fui eu, isso é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. É Ele quem transforma, porque aqueles homens daquela região queriam adorá-los. Achavam que eles eram Zeus, Hermes, e começaram a querer adorá-los. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor é que nos transforma. Se nós nos perguntarmos, há muitos aí fora, se eles vão para o céu, muitos vão falar que sim, eles vão para o céu. Porque eles são pessoas boas, eles cumprem as suas obrigações, eles pagam os seus impostos, eles não são violentos em casa, eles andam de acordo com as convenções humanas, eles não cometem crimes. Então por que eles não iriam para o céu? É claro que eles vão para o céu. Mas isso não é o suficiente. Somente através de Cristo é que nós podemos ter essa transformação permanente. No versículo 13 fala assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus; se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O apóstolo Paulo estava sofrendo muitas injúrias, muitas pessoas falando mal dele. Alguns diziam que ele era louco. Em alguns momentos, teve um momento na Bíblia que ele esteve diante de Festo, e Festo falou para ele assim: você estuda demais, essas coisas que você está estudando está te deixando maluco. Era igual quando eu era adolescente, eu estudava, o pessoal falava: fica estudando muito, você vai ficar doido, hein? Mas isso não era verdade, né? E também, no caso de Paulo, também não. Paulo não era louco. Ele podia até se fazer de louco em alguns momentos, mas ele não era louco. Ele pregava a mensagem do Evangelho. E ele dizia que ele não tinha vergonha do Evangelho. Ele pregava com intrepidez, ele pregava com coragem. Irmãos, é tão bom você falar de Jesus. E quando você for falar, se prepare, ore antes, para que Deus te dê intrepidez, para que Ele te dê coragem de falar a mensagem que pode salvar aquela vida do inferno. Eu sei que para muitos é difícil, mas nós podemos falar daquilo que Deus fez em nossas vidas. E se nós ficarmos olhando para críticas, nós não vamos seguir em frente. Se nós olharmos para as pessoas que falam que nós somos loucos, nós não seguiremos em frente. Se nós nos importarmos tanto com a opinião do outro, nós não faremos nada. É por isso que nós precisamos nos importar com aquele que realmente é importante para nós, Deus. A única opinião que interessa é a opinião de Deus. E baseado nele, nós vamos poder fazer aquilo que ele tem para nós, através de nós. No versículo 14 ele fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Rei Stedman diz que a motivação certa para os atos da vida cristã é o amor e não o dever. O amor torna mais fácil a obediência. O amor tem prazer em fazer aquilo que agrada ao ser amado. Quando nós amamos, nós fazemos com prazer. Não temos peso. Não existe peso para fazer aquilo que nos foi ordenado. Quando amamos a nossa esposa, os nossos filhos, tudo é mais fácil, por amor. Agora, quando é dever, fica muito mais difícil. Versículo 15 fala assim: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É muito parecido com Gálatas 2:20, que fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A morte de Cristo é a nossa vida, pois ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Essa frase eu escrevi enquanto eu estava meditando, e depois eu fui ver que é um louvor, né, do Ademar de Campos, aquele louvemos ao Senhor. Nós que somos temos mais tempo de vida, né? Eu ia falar mais velho, mas temos mais tempo de vida, né? Tá sempre esses louvores antigos na nossa mente. E essa é uma grande verdade. Ele morreu, ele viveu. Deixa eu ver aqui, irmão, agora tem que colar. Ó. A morte de Cristo é a nossa vida, pois ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. É importante que nós entendamos isso. Uma vida centrada nele e não somente em nossos desejos. A mudança que falamos nos versos anteriores nos mostra que o senso de direção, de sentido, estará sempre conosco como uma bússola. E assim tudo que fizermos será para honrá-lo, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim, diz no verso 16. O apóstolo, ele admite que em um tempo ele observava, ele ouvia falar de Cristo dessa forma, e ele perseguia os cristãos. Ele perseguia com tamanha força, que ele chegou a participar da morte de Estevão. Então, Paulo era um homem aguerrido naquilo que ele fazia, e eu creio que foi por isso, uma das coisas que Deus escolheu Paulo foi por causa disso. Ele era um homem que se envolvia, ele era um homem que se entregava na obra por completo. E isso faz a diferença totalmente na sua família, faz a diferença na igreja, faz a diferença onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, porque nós vamos fazer as coisas por amor. E o apóstolo Paulo, ele não entendia isso ainda, ele não tinha ainda encontrado Jesus, tido aquele encontro que o transformou por completo, e ele perseguia os cristãos. Ele fazia isso, mas até que ele teve esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo, e essa é a noite, esse é o momento onde você poderá ter esse encontro com Jesus. Você poderá ter a sua vida totalmente transformada por esse Cristo, porque Jesus transforma. Jesus modifica a nossa história. Jesus nos dá uma nova perspectiva de vida. O apóstolo Paulo, ele admite isso, que por um tempo ele ouvia falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Entretanto, agora, ele não o conhece, mas depois ele vem a conhecê-lo quando ele tem esse encontro com Cristo. E, na verdade, toda a perspectiva de Paulo mudou. A visão dele dos cristãos mudou. Quando ele foi estar ali com Barnabé, os irmãos que estavam em volta ficavam com medo de Paulo, porque ainda não tinham visto o fruto dessa conversão a Cristo na vida de Paulo, mas depois tudo isso se transforma. E é interessante que em Filipenses capítulo 3, versículos 4 ao 7, fala assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da lei, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Era assim que esse homem era, irrepreensível para fazer o mal. Mas depois que Cristo vem, ele se torna irrepreensível para fazer o bem. Deus usou características que Paulo tinha para usá-lo na obra. Às vezes, eu olho para mim e falo: Senhor, o que eu tenho que o Senhor pode usar na minha vida? Eu não sei o que eu tenho. Mas ele vai me usar de alguma forma, na minha forma de escrever, na minha forma de falar, na minha forma de tratar com o outro, na minha forma de ver o outro, na minha forma de sentir o outro, na minha forma de entender as circunstâncias. Deus vai usar isso na obra dele, desde que nós nos disponhamos a isso,
colocar aos pés dele tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, para que ele possa fazer a obra. Essa reconciliação com Cristo, ela nos fará mudar de rumo e ver aquilo que realmente importa. Não seremos mais pessoas deslumbradas com um mundo que brilha continuamente, mas que nos conduz a passos largos para as trevas. É isso que esse mundo faz. Ele brilha, ele chama a nossa atenção, mas o final daqueles que seguem esse caminho é a escuridão, as trevas. A reconciliação com Deus irá me transformar em uma nova criatura. E aqui nós chegamos no nosso texto básico da campanha, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Na Almeida Corrigida e Fiel, que foi aquela que eu li quando criança e ficou na minha mente, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viram? Jesus transforma. Mas quando Paulo fala no versículo 17 que tudo se fez novo, ele diz que não precisaremos mais ficar de banho em banho. Lembra que eu usei essa metáfora do banho? Nós não precisaremos mais ficar. Assim como a mulher samaritana não precisaria mais ficar bebendo água em várias fontes, porque Cristo era a fonte permanente, ele era a água viva. Assim, nós também não precisaremos mais ficar de banho em banho, pois estaremos totalmente transformados em Cristo. A salvação não é um evento que precisa se repetir. Eu não preciso ser salvo todo domingo à noite. Eu preciso permanecer em Cristo. E isto gera em nós uma transformação que é um processo, mas que já se efetivou em nós. E curados, somos destinados a levar essa cura a outros. E essa campanha de missões nacionais, ela nos chama a atenção para isso, para que nós possamos pegar aquilo que Deus, que Cristo nos deu de presente e possamos ofertar a outros. Eu estava falando para um rapaz ali no bairro que nós fomos, e eu falei sobre isso. Olha, eu não posso conter isso que está em mim. É muito maravilhoso, eu quero compartilhar com você. Eu quero falar para você que existe solução. Eu quero falar para você que a sua vida não está terminada. Eu quero falar para você que Deus tem projetos na sua vida para a honra e glória do nome dEle. Para que Ele possa ser engrandecido através de você. E eu peguei um trecho aqui do site da Junta de Missões Nacionais que diz assim: em Cristo temos um novo status. A palavra grega que traduzimos por nova é exatamente isso. Novo, não usado, um tipo diferente, incomum até. E a palavra para criação tem a ideia de algo construído e estabelecido. Era também uma palavra muito usada pelos rabinos para denominar uma pessoa convertida da idolatria ao judaísmo, uma nova vida com uma nova maneira de pensar e agir. Uma nova mente, uma metanoia. Metanoia quer dizer isso, mudança de mente, que nos faz agir como Deus quer que nós ajamos. Atitudes novas que virão de uma vida que permanece em Cristo, pois Ele é a videira verdadeira. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, fala: de nada vale ser circuncidado, ou o que importa ser uma nova criação. Na verdade, diz assim, olha: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Até rimou, né? Até rimou esse versículo. A religiosidade, as marcas externas, as aparências não funcionam. Talvez funcione por um tempo. Quando a gente coloca uma máscara e quer parecer aquilo que nós não somos, por um tempo talvez você engane um, engane outro. Mas com o passar do tempo, as pessoas percebem que nós não estamos sendo sinceros. Mas com Cristo tudo se faz novo. As máscaras caem. E você é aquele que você realmente é. E aqui nós estamos falando de algo realmente novo. Você quer ser renovado? Então não deixe essa oportunidade passar. Não deixe esse momento passar. Quando eu era mais jovem, eu via pessoas pregando e falando sobre o amor de Cristo e perguntando para as pessoas: você quer aceitar Jesus? Não deixe essa oportunidade passar, porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Essa é a hora, esse é o momento para que você se converta e você aceite a Cristo como seu Salvador.
Isaías, capítulo 65, versículo 17, fala assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente, as coisas se renovarão. Jesus jamais vai lhe lançar no rosto algo que ficou para trás, o que passou, passou. Nós é que somos mestres de ficar remoendo o passado. Nós é que somos mestres de lembrar coisas que nos fizeram há muito tempo atrás. A pessoa nem lembra mais da gente, mas nós lembramos dessa pessoa, porque nós temos essa mania de ficar remoendo, de ficar com aquilo no coração, e isso vai acabar trazendo um problema, uma depressão, algum sentimento ruim. É por isso que o pastor vai trabalhar esse assunto aqui, para que nós possamos entender isso. Nós precisamos entregar a Cristo tudo aquilo que passou, porque Ele não vai se lembrar mais disso. Cristo não fica remoendo o passado. Nós ganhamos uma nova oportunidade, uma nova vida nele. Tudo se fez novo porque Jesus transforma. O passado passou. Você não vai poder mudar nada do que aconteceu. O hoje é o momento. Agora é o momento. É esse o momento. Amanhã nós nem temos o amanhã. Nós nem sabemos se chegará. Pense nesse momento, porque tudo pode se fazer novo. No versículo 18 fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cada cristão aqui tem o seu dom, mas o ministério da reconciliação é de todos nós. Quando a Camila ontem compartilhou isso ali no grupo, que nós estávamos para o evangelismo, eu falei, cara, que legal, né? E pensei em conversar com ela para que eu pudesse usar isso aqui, e eu falei, poxa, eu não conversei com ela, eu não vou poder falar. Mas como ela já compartilhou e deu esse testemunho, olha que coisa linda você poder ser aquele que vai reconciliar irmãos, aquele que reconcilia amigos, isso do ponto de vista de seres humanos. Você pode reconciliar um amigo que brigou, você pode reconciliar um pai que não fala com um filho, nós podemos fazer isso. Agora imagina você se tornar aquele que vai ajudar outro a se reconciliar com Deus. A grande diferença é que Deus não tem culpa nenhuma nisso, a culpa é toda nossa. E mesmo assim ele se volta para nós e ele quer reconciliação. Então você, eu, nós podemos ser ministros, podemos ser agentes da reconciliação, podemos ser aqueles que irão levar as pessoas quebradas, as pessoas sofridas diante de Deus, e elas serão restauradas. Imagine como isso será lindo, você ter um filho na fé. Tudo provém de Deus. E ele não precisava dessa reconciliação, mas o amor dele foi tão grande, tão intenso, que ele quis se reconciliar conosco. Versículo 19 fala assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele confiou a nós, a cada um que está aqui. Versículo 20 é um dos que eu mais gosto. 2 Coríntios 5, 20. Todo embaixador tem que saber isso. Todo embaixador que se preze, né? Tem que saber esse versículo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Todos nós somos embaixadores. Eu coloquei a camisa dos embaixadores porque eu gosto, eu tenho os broches, eu gostava de estar com o Brito, eu achava um momento especial quando eu era adolescente. Mas isso não é somente para alguns meninos. Ser embaixador é um papel de todos nós. Nós representamos Cristo. Quando alguém olha para você, as pessoas veem Cristo. Imagine você indo lá no México, você chega lá e você diz que não gosta de taco. Deve ser um crime terrível lá no México. Estou brincando, né? Não sei. Você pisa na bola de qualquer maneira lá e aí você comete um crime, né? O que vai acontecer com o governo brasileiro? Nada. Você foi lá no México, você cometeu um crime, você vai responder por isso. Agora imagine você sendo embaixador do Brasil lá no México. Aí você diz que não gosta de taco, não gosta de outras coisas, não gosta de sombreiro, não sei. E aí, o que você pode causar? Um incidente diplomático, né? Porque não é você,
não é o fulano de tal, é o governo brasileiro lá no México ou em outro país qualquer. A mesma coisa nós como cristãos, é por isso que nós temos que ter uma conduta irrepreensível no meio daqueles que não são crentes. Nós precisamos buscar isso, não por nós mesmos, porque por nós mesmos nós estaríamos perdidos, mas por Cristo que mora em nós, que habita em nós. Nós precisamos ser irrepreensíveis, porque quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. E aí você fala do amor de Jesus, e aí você pode ser esse agente da reconciliação. Já partindo aqui para a conclusão, irmãos, tudo se fez novo. Tudo se faz novo. Esqueça o passado. O passado já passou. Aqueles momentos ruins da sua vida já passaram. Eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir se desapegar do que passou, mas tudo se faz novo. Em Cristo, tudo se transforma. Em Cristo, nós somos nova criatura, uma nova vida, uma nova visão de mundo, um novo olhar para nós mesmos, uma nova jornada, uma transformação, tudo novo. Agora é possível exclamar em triunfo e com absoluta certeza: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando o diabo começar a colocar na sua cabeça que você fez isso, você fez aquilo, porque ele é acusador, esse é o papel dele. Quando ele começar a fazer isso, repreenda-o em nome de Jesus e diga que quem te justifica é Cristo, o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Tudo que passou, passou, não importa. Para Cristo não importa. Você está renovado, você está transformado nele. E isso é através somente dele e de nenhum outro. Você que está aqui nessa noite, já é crente, lembre-se, nós somos agentes da reconciliação e devemos propagar essas boas novas. É responsabilidade minha falar de Jesus. Eu tenho que ser totalmente empregado a isso. Aonde quer que eu esteja, eu tenho que procurar situações para falar do amor de Jesus ou falar daquilo que ele fez na minha vida. Esse é nosso papel como cristão. Você que ainda não se reconciliou com Cristo, você que está aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar de Jesus e, por incrível que pareça, existem pessoas que nunca ouviram falar, ou se ouviu falar de uma maneira deturpada, Cristo se importa contigo. Ele se importa tanto que ele desceu dos céus, se tornou homem, morreu pelos nossos pecados, mas hoje ele está reinando em glória nos céus. Mas ele continua olhando para você. Ele sabe das suas aflições, ele sabe que a vida não é fácil, ele sabe que você vai ter que trabalhar duro amanhã, muitos até mesmo em um trabalho que nem gostam de fazer. Ele sabe que às vezes a família onde nós estamos inseridos não é aquela família que nós gostaríamos. Ele sabe dos abusos que sofremos, ele sabe das dificuldades pelas quais nós passamos. Ele conhece o íntimo do seu coração. Vamos baixar as nossas cabeças nesse momento? Jesus se importa contigo. Jesus, ele quer o melhor para você. Ele quer que você esteja trilhando no caminho que é ele, na palavra que é ele. Jesus Cristo, ele sabe pelo que você está passando. Ele conhece as suas dores. E por mais que eu tente aqui pensar em algo pelo qual você está passando, eu não vou conseguir atingir aquilo que realmente está aí na tua cabeça, na sua mente agora. Então coloque-se diante de Deus e diga para Ele que você entendeu isso, você entendeu que você está sujo pelo pecado, que você entendeu que as coisas que você fez magoaram outras pessoas ou você foi magoado por pessoas. Mas você reconhece isso e você procura ajuda, porque esse é um dos passos para que possamos ser transformados em Cristo. Reconhecermos que somos pecadores, buscarmos ajuda nele, ou em outras pessoas, como o pastor, como alguém aqui da igreja, mas principalmente nele, porque é ele que é a fonte da vida eterna. É ele que vai te lavar dos seus pecados. É ele que vai te transformar por completo. Faça essa oração comigo se você entendeu essa mensagem. Eu não ia fazer
esse tipo de oração nessa noite. Mas eu entendo que essa oportunidade nós não podemos deixar, porque Jesus transforma. Esses missionários que estão pelo mundo, que estão na Coreia do Norte, que estão em países onde o evangelho não pode entrar, eles fazem isso por amor. Muitos deles morrendo, sendo sacrificados por amor a Cristo e a nós, e aqueles que estão lá. Então faça essa oração comigo nesse momento, se você entendeu que você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro e ficar limpo para todo sempre. Pai amado, eu entendi, Pai, a tua mensagem. Eu entendi que Jesus transforma. Eu entendi, Pai, que eu preciso de ajuda. Eu entendi que eu preciso do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir continuar na caminhada, mas eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor coloque irmãos no meu caminho, que possam me ajudar nessa caminhada, e que eu possa ter esse encontro hoje, verdadeiro com o Senhor. Me lave dos meus pecados, Pai. O que importa é daqui para frente. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço, Pai, que eu preciso do Senhor e de mais ninguém. Estão todos com os olhos fechados, ninguém está de olho aberto. E eu vou fazer essa pergunta que pode mudar a sua eternidade. Você entendeu essa mensagem? Se você entendeu e creu e aceita Jesus como Salvador, levante a sua mão nessa noite. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, amém. Seja louvado nosso Senhor. Pode baixar a sua mão. Deus está fazendo o trabalho dele aqui, que é o trabalho de reconciliação. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Jesus já está no seu coração, você já é salvo. O diabo não tem mais nenhuma autoridade sobre você. Você está totalmente redimido pelo sangue do Cordeiro. Parabéns, seja bem-vindo ao corpo de Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe. Eu vou passar a palavra para o pastor para que ele possa concluir, mas Jesus transforma. Que nós possamos deixar-nos ser transformados por ele. Querido, você que levantou a sua mão, ou talvez tenha feito essa oração, mas na hora que o Tom pediu para levantar a mão, de repente você ficou meio receoso. Se você ainda não foi batizado nas águas, quero encorajar você. No próximo domingo, nós abrimos uma turma novinha. A professora Marina ali já está com 8 alunos. A turma começou hoje já com 8 para batizar. E você tem esse desejo, né? Deus já está trabalhando no seu coração. Você ouviu essa palavra hoje, gostaria de passar pelas águas do batismo? Vem no próximo domingo, 9 da manhã. Nós vamos direcionar você para essa turma. E ali você vai aprender um pouco mais sobre Jesus Cristo. Isso confirmando no seu coração, você também vai passar pelas águas do batismo. Amém? Vamos adorar o nosso Deus? Vamos ficar de pé. Depois a gente